E fala torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo e o debate sobre o que o São Paulo busca para essa temporada. Só as Copas? Dá para brigar pelo Brasileirão? Vamos estar vendo aí, todos os comentaristas vão falar. Então antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força para mim aí atingir a meta de 4.000 inscritos. Estamos quase chegando lá, beleza? Ó, a gente vai estar assistindo o vídeo junto aí e no final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários. E a gente vai estar debatendo muito de São Paulo. Créditos, direitos autorais, vou deixando na descrição, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Temporadas foi a seguinte. Em 2023, Brasileirão, 11º lugar, 14 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. 12 dessas 13 acho que foi fora de casa, se eu não me engano, ou perto disso. Na Copa do Brasil, campeão. E na Sul-Americana, caiu nas quartas de final justamente para o time do Zubeldia na ocasião. Em 2022, foi nono lugar no Brasileirão, 13 vitórias, 15 empates e 10 derrotas. Semifinalista da Copa do Brasil e vice-campeão da Sul-Americana. Esse é o raio-x do São Paulo nos últimos 2 anos. Como está o São Paulo agora? Ele é o 4º lugar do Campeonato Brasileiro, com 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Na Libertadores está classificado para as oitavas de final e na Copa do Brasil, idem, também está nas oitavas de final. E a pergunta é essa que está na tela, Arnaldo. O São Paulo vai fazer agora 14 jogos seguidos pelo Campeonato Brasileiro. Não vai ter Copa até aqui. Então, 14 jogos ali, ó, pá, na pegada, o São Paulo é o 4º colocado. Será que o São Paulo vai priorizar mais uma vez as Copas? E antes do Arnaldo falar, eu lembro que, como eu sou um assíduo telespectador do outro CNPJ, do seu incômodo o tempo inteiro com o São Paulo achar que sempre tá tudo Copa. bem. Não, você ser coadjuvante e não disputar o brasileiro, ser 12º, 13º, você sempre toca nesse ponto. Eu acho um campeonato muito importante para você desprezar. Mas, Arnaldo, e aí? Vamos lá, eu acho que essa diretoria, essa gestão, o 4º ano dessa gestão, né, ela sempre priorizou as Copas, com todos os treinadores que passaram pelo São Paulo, desde o Crespo até agora o Zubeldia. Não é uma coisa que está lá no plano da temporada, escrito no painel desde o início, mas na prática isso tem acontecido. Por que você acha, Arnaldo? Porque acha que tem time mais forte, que não tem dinheiro? Não, porque é mais difícil ganhar os pontos corridos, né? A gente fica falando, né, nessa situação de um campeonato de pontos corridos que é maravilhoso, mas que está nas mãos de 2 times com um intruso nos últimos anos todos. O Flamengo, Palmeiras e Atlético. Uma vez quase ganhou o Botafogo outra vez. Das outras vezes, cara... Teve briga, mas... E o São Paulo acho que ainda não está, ou não se sente, ou não se sentia, acho que talvez seja essa discussão, em condição de disputar para valer, para ganhar o Campeonato de Pontos Corridos. Nesse aspecto, salvo alguns pavores de alguns companheiros e torcedores, o São Paulo tocou o brasileiro sem grandes riscos, vamos combinar. Né? Vamos combinar, o ano que teve mais riscos foi antes desse, né? Foi quando o Rogério assume na sucessão do Crespo, e ali vai até a penúltima rodada, a chance matemática de entrar no G4. O São Paulo ganha do Juventude na penúltima rodada, e aí se livra com o Rogério. O Rogério entrou e continuou com uma campanha muito ruim que o Crespo tinha. 2020... Pandemia? Isso. Pandemia. Quando está reabrindo os estádios, né? 21, isso aí. Em 22, o São Paulo larga bem com o Rogério o campeonato e vai... Ele até nas entrevistas fala, olha, como se o clube prefere as Copas, nós vamos... Mas ele também queria ganhar um título pelo São Paulo. Então você vai juntando também aquela questão que a comissão técnica se vê mais próxima de uma coisa. E foi ali. São Paulo largou bem no Brasileiro, chegou um momento em que abriu mão, começou a colocar reservas no Brasileiro, e foi para as Copas, na época Sul-Americana e Copa do Brasil. Ano passado, mais ou menos a mesma coisa. Dorival larga razoavelmente bem no Brasileiro, ele assume na segunda rodada, chega no momento, faz o que ele fez no Flamengo, prioriza as Copas, usa os reservas. Dessa vez, Tironi, eu vejo 2 diferenças. Eu não acho que a mentalidade da diretoria mudou. Até o Belmonte, Carlos Belmonte, diretor de futebol, deu uma entrevista pra gente, quando? Início da temporada?
Não, isso na temporada passada, né? Não. Esse ano? Ou no final da temporada passada, dizendo que o 2024 seria prioridade Copas. Textualmente. Isso. Que o São Paulo classificado na Libertadores. Antes mesmo da chegada do Zubeldia. Não, foi no final do ano passado, depois da conquista da Copa do Brasil. Depois da conquista da Copa do Brasil. 2024, Copas. Quais são as duas diferenças que eu vejo? A primeira, vejo o elenco do São Paulo em relação a 21, 22, 23, um pouco mais fértil, capaz de revezamento sem grandes sofrimentos, menos sofrimentos. E o segundo fator é essa sequência de brasileiros. O São Paulo só tem brasileiro para jogar agora, assim como qualquer time. Então, pode acontecer com o São Paulo, se tudo der certo, o que aconteceu com o Botafogo ano passado. O Botafogo não ia no Brasileirão. O Botafogo era Sul-Americano e Copa do Brasil. Aí, o que acontece? Ele vira o turno, arranca e vai. Chegou ali um momento, tô líder do campeonato, virado do segundo turno, ele começou a botar os reservas na Sul-Americana. E é assim que ele perde da LDU do Zubeldia. Então o Botafogo foi no Brasileiro porque falou, dá. A gente abriu, dá. Não deu. Defesa e Justiça? O LDU já é ainda na fase de grupos. Tá. Ele perde a liderança para a LDU porque também joga com... Tá. Aí eliminado depois, classifica em segundo. E aí depois é eliminado pelo Defesa e Justiça. Mas já contra a LDU na fase de grupos, ele inverte. Ele vai com o principal no Brasileiro e o alternativo na Sul-Americana. Isso pode acontecer com o São Paulo. Se o São Paulo engatar uma boa sequência no Brasileiro, não acho fácil. Só que eu tenho dúvida por conta da tal da Libertadores. 2 quarta-feiras de quartas de final de Liberta, você não vai contar para nenhum torcedor que no domingo tá o time titular. Não vai ter um aceitando. O que eu tô, assim, né... Ela visando, nessa hora, ela... assim, né, não teve para nenhum clube uma situação de você ter, depois de 6 rodadas, 7 rodadas, o resto do turno inteiro praticamente só dedicado ao Campeonato Nacional. Ali, quando a gente entrar no segundo turno, antes das eliminatórias da Libertadores, a gente vai ver onde está o São Paulo. Se está no G4, se está no... esse é o ponto. Mas aí que tá. Antes da Libertadores, tem essa opção na Copa do Brasil. Dia onde 31 de julho. Repete. Dia 31 de julho, o primeiro jogo da Copa. Para mim é a maior curiosidade, porque ainda não vai ter a Libertadores, não sabemos onde São Paulo vai estar no Brasileiro, e a fila da Copa do Brasil andou. E, em termos de importância, é o terceiro campeonato. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Até então, era uma obsessão do São Paulo. Até ganhar, né? Nunca tinha vencido. E foi tratada como obsessão esses anos todos. Se o São Paulo tivesse, sei lá, no G4 ainda, do Brasileiro, no dia 31 de julho, é isso? E tiver a eliminatória da Copa do Brasil, eu priorizaria o Brasileiro. Entendeu? Vai jogar o São Paulo com o Flamengo na Copa do Brasil. O que você está dizendo é assim. Eu priorizaria o Brasileiro. Cara, assim, você tem que ser corajoso, hein? Não é fácil. Não é. O Tite, em 15, ele vai pra Vila com o time titular. Toma um 2-0. Ele quase líder do Brasileiro. Na volta, 44 mil pessoas, ele põe o time em reserva. Eu lembro disso. Aí a torcida, 45, em 2015. Mas era... Ele foi pro Brasileiro e acabou. Jogou com o Matheus Pereira, no Romero, e ele foi e acabou. A torcida engoliu, perde do Santos 2-1, que demorou anos pro Santos ganhar de novo lá dentro, foi só aquela... E ele foi lá, ganhou com o Brasileiro, ninguém falou mais nada. Não é simples, não é simples. Agora, não tem um meio do caminho aí, Massini? Queria ouvir de vocês também. O que é o meio do caminho? Eu sempre pego o exemplo do Campeonato Brasileiro do ano passado, que foi ganho pelo Palmeiras. Por que o Palmeiras ganhou o campeonato? Porque o Botafogo perdeu, não sei o quê. Também por isso, mas não só por isso. Ele ficou na espreita, você fala, porque né? é o time que ficou na espreita. Assim como o Flamengo ficou, assim como o Galo ficou. Tem ali... Você não precisa ser o líder do campeonato com 50 pontos na frente para você lutar pelo Brasileiro. Você precisa estar na briga. O que aconteceu? Quando o Botafogo entregou o campeonato, não era o São Paulo que ia estar na briga. O São Paulo estava em 12º lugar. Não dava mais. Esquece. Tinha alguém pronto ali, né? Tinha alguém que estava ali. Deixa eu esperar o cara escorregar na casca de banana aqui. Escorregou, agora eu vou. Que foi o que o Palmeiras fez. Sim. Você vai dizer que o Palmeiras priorizou o Campeonato Brasileiro? Não. Ele foi até a semifinal da Libertadores. Não, mas aí tem um detalhe. Ele caiu cedo na Copa do Brasil. Exato, como aconteceu em vários outros anos com o Abel. Okay. O Palmeiras estava fora da Copa do Brasil em agosto, setembro. Não, agosto. Tá certo, é verdade. Claro então que ele não tinha frente tripla.
como o São Paulo tinha ou outros tinham. Sim, né? mas onde é que eu quero chegar? Quando você fala assim, vai ter um jogo lá do brasileiro entre as Copas que eu vou ter que jogar com reserva, tudo bem. Isso é uma coisa. A outra coisa é você, em julho, tá em 10º lugar. Então, aí você realmente A tchau. história desses anos do São Paulo, o São Paulo não estava em 10º quando começou o mata-mata das Copas. Sim. Ele estava em 4º, 5º, 6º. Mas, sim, o fato é que... E aí ele foi... Houve um momento em que alguém... E vamos ver, tem outro time aí que chegou também nas finais das Copas, até as finais, mais ou menos, né? Caiu nas oitavas, é verdade. E brigou lá em cima. O Fluminense, por exemplo, foi até a final da Libertadores. O Flamengo foi até a final da Copa do Brasil. Mas o maior sucesso de todos é o Galo de 21. Sim. Esse foi o que... Ele ganhou o Brasileiro, a Copa do Brasil, chegou na semi da Libertadores e ele quase beliscou as 3, cara. E não perdeu o Palmeiras. Mas o meu ponto que eu quero chegar será que não dá para... Você não precisa ser o líder do campeonato, mas estar à espreita. Se acontecer alguma coisa... Você se candidata a ganhar. Cara, tem assim, o melhor dos mundos e o mundo médio e o mundo onde eu vivo. Pé na lama. É diferente. Você tem que, agora, não há o que fazer até dia 31 de julho. A não ser jogar o Campeonato Brasileiro. Ponto. Você vai jogar o Campeonato Brasileiro. Eu tenho uma forma de ver o Campeonato Brasileiro de pontos corridos da seguinte maneira. Você tem que ser líder na 38ª rodada. Só que se você vira o primeiro turno líder, você já um ponto. Que seja um ponto. Você já tem meia perna, já foi embora. E você começa a olhar jogos que seriam mais difíceis, já não são tão difíceis. Porque você vai jogar na segunda noite e o vice-líder empatou domingo. Então, você pode ganhar esse jogo, ou empatar, ou negociar um resultado e se manter líder. Então, você precisa chegar no final do primeiro turno, depois de 12, 13 rodadas, você tem que estar no G4. G6, só se for uma distância do sexto colocado para o primeiro, agora, 2 pontos. Como agora, tá curtinho. Mas isso é irreal, vai mudar. Isso aí vai mudar. Tem muito time com jogo a menos. Sim, Entendeu? Então, o início de brasileiro do Palmeiras, para mim, é decepcionante. Muito, porque tem 2 derrotas em casa. E um favorito que você não venceu em casa. Vai jogar fora. O Palmeiras vai jogar fora contra o Inter, contra o Flamengo e contra o Atlético Paranaense. Entendeu? Então, tem muita coisa para o Palmeiras recuperar aí, no meu ponto de vista, até fechar o primeiro turno. Porque se você fecha em 7º lugar a 7 pontos do líder, só um desastre, né? Acaso, né? Claro, ir buscar o 2º lugar, que vai te dar grana, e não é pouco, é muito dinheiro, né? Para terminar o ano, de alguma forma. Cheguei numa semifinal de Libertadores, numa semifinal de Copa do Brasil, terminei em 3º no Campeonato Brasileiro. Tá, aceitável, não é um negócio patético, um negócio vergonhoso, ridículo, nada disso. Então, o Campeonato Brasileiro, cara, ele é mais difícil e ele precisa ser olhado com cuidado. Agora é hora, porque o São Paulo tem uma boa largada. O São Paulo tem um namoro, né? Uma coisa com o Zubeldia, tem um começo de paixão aí entre ambos, que espero que seja suficiente para dar ao Zubeldia lá na frente a possibilidade de ele tirar uma taxinha do pé. Não é um prego que perfurou o pé, mas é uma taxinha, sabe aquela taxinha que incomoda? Tira a taxinha aí, tá tudo bem. Entendeu? Isso aconteceu várias vezes, em vários momentos, sob o meu ponto de vista, com o Abel. Cara, 2021 é uma prova disso, cara. Começa o ano, o Palmeiras ficou em 4º lugar no Mundial. Palmeiras perdeu do Defensa e Justiça, bravo Defensa. Já comenta aí, na sua opinião, São Paulo consegue brigar pelas 3 competições? E se não, qual o ranking você colocaria? Qual o ranking das competições que o São Paulo deveria focar neste ano de 2024? São Paulo que bateu na trave com o Rogério Ceni no Paulista
e na Copa Sul-Americana, porém foi campeão com o Dorival. Muito mérito do Dorival na temporada passada, o time era limitadíssimo. Eles estavam muito confiantes de chegar à final da Sul-Americana novamente, porém acabaram parando na LDU. Mas na Copa do Brasil conseguiram ser campeões. E neste ano o elenco melhorou, o time melhorou. O primeiro técnico era uma piada, mas agora com o Zubeldia, com o trabalho do Zubeldia e com a projeção desse elenco, que assim, o São Paulo pode não ter o melhor elenco do Brasil, o segundo melhor elenco, mas eu acho que está entre os 4, 5 fácil. A gente pode aí colocar Flamengo, Palmeiras, que assim, o time do Palmeiras é forte, mas eu nem vejo o Palmeiras assim com tanto elenco assim. Mas a gente pode colocar aí Flamengo, Palmeiras, Atlético, Inter e São Paulo, né? Os melhores elencos do Brasil. E o São Paulo pode sim, cara. Eu acho assim, isso vai depender muito dos confrontos do Brasileiro. Muito, porque se nos confrontos de Libertadores, nos confrontos de Copa do Brasil, no final de semana você tem um jogo difícil, é complicado poupar. Não complicado poupar, mas é complicado poupar e conseguir pontos. Eu acho que essa é a principal questão. Mas, pô, vai nas quartas aí, nas oitavas da Libertadores, no meio de semana, no final de semana, você tem o Criciúma. Dá pra poupar e conseguir 3 pontos. Aí nas quartas da Copa do Brasil, entre no final de semana da Copa do Brasil, você tem o Cuiabá. Dá pra poupar. Agora, se você pega no meio desses jogos, você pega jogos mais fortes, aí é complicado poupar e conseguir pontos. Esse é o principal questão. O São Paulo tem um bom elenco? Tem um bom elenco. Mas para 3 competições é difícil. Então vai depender muito de como os confrontos do Brasileirão forem se desenrolando. Eu acho que essa é a principal questão. Mas o trabalho do Zubeldia é um trabalho muito bom. E outra coisa, o Zubeldia, acho que até falei isso no vídeo de ontem, ou antes de ontem. O Zubeldia, ele já viu e já percebeu o quão alto é esse jogo do São Paulo. O quão bom esse time do São Paulo pode jogar. Né? Ele já percebeu o nível de atuação desse time pode ser muito alto. E ele tá mirando isso. Ele tá buscando isso. Ele tá buscando um time vertical, um time que tenha controle, um time que mesmo quando sofra pressão, não tome gols. É muito importante um time que saiba ser atacado e não sofrer gols. Porque o São Paulo não vai conseguir ser dominante em todos os jogos. O São Paulo não vai conseguir ser dominante 100% em todos os jogos. Contra equipes menores, tudo bem. E essa é uma das principais mudanças do time do Zubeldia para o time do Dorival e para o time do Carpini. O time do Dorival e o time do Carpini, sem criticar o Dorival Júnior, longe disso. Mas o time do Dorival e o time do Carpini eram times que, se jogasse contra o Flamengo, faziam um jogo de igual para igual. Mas se jogasse contra o Cuiabá, fazia um jogo de igual para igual. Jogasse contra o Ituano, fazia um jogo de igual para igual. O time do Zubeldia não. O time do Zubeldia é um time que joga de igual para igual com o Palmeiras, joga de igual para igual com o Flamengo, mas se pegar um Ituano, se pegar um Cuiabá, ganha, se impõe e joga bem. Teve exceções aí, como o jogo do Cruzeiro, que o São Paulo não rendeu como se esperava, mas a gente pode colocar isso também na conta do meio de semana. O São Paulo se desgastou e jogou muito. E o Zubeldia não mexeu tanto no time, então o time deu uma sentida, o time caiu fisicamente. E o futebol de hoje requer muita intensidade. Então, assim, o São Paulo, para mim, com esse time, com esse elenco, com esse nível de atuação, tem tudo para brigar pela Libertadores, que para mim é prioridade. Quem diria, né? Quem diria que nós iríamos estar falando isso em 2024? São Paulo podendo sonhar em ser campeão da Libertadores. Há quanto tempo que a gente não via isso? Quantos times medíocres que nós fomos obrigados a assistir e a torcer? E a janela do meio do ano tá chegando aí, viu? A janela do meio do ano tá chegando aí. O São Paulo deve se reforçar, precisa se reforçar para brigar por coisas grandes. Porque um bom time, ele precisa de jogadores diferenciados. Diferenciados hoje, nós temos o Lucas e o Caleri.
O Lucas, que é um extra série, um cara acima da média, e o Caleri, que é um cara que se identifica muito com a torcida, com o time, com o clube, e é um cara que faz diferença. Mas assim, fora os dois, não tem nenhum jogador muito acima da média. Você pode colocar o Arboleda, pode colocar ali o Pablo Maia, talvez. Mas São Paulo precisa de reforços de peso. Reforços que cheguem para decidir. Para mim, o São Paulo precisa de um meia. Teve mais um inscrito do canal aí que falou assim, ó, hoje não se usa mais um meia clássico, um 10, se usa mais um bom 8, que seja um bom 8, que seja um Casemiro da vida, não necessariamente o Casemiro, mas um jogador que chegue para ocupar aquela função e fazer o que o Casemiro faz desse modo. Então eu espero que o São Paulo se reforce para brigar pelo Libertadores, para defender o título da Copa do Brasil e principalmente o título do Brasileiro, ele é decidido no final, mas você vai construindo ele durante o Brasileirão, né? Então, se o São Paulo for pontuando e mesmo em jogos que o São Paulo fizer jogos ruins, como o jogo contra o Cruzeiro, não fez um grande jogo, mas conseguiu vencer, lá na frente esses pontos vão ser computados. Esse ponto do jogo contra o Cruzeiro, o São Paulo jogou mal, mas ganhou. Lá na frente, na 30ª, 32ª, 33ª rodada, esses pontos vão estar aí. E os pontos de outros jogos que o São Paulo venha a jogar mal e ganhar, vão estar lá. E aí, pô, o São Paulo precisa de 2, o São Paulo em vez de precisar de 3, 4, 5 vitórias, precisa de 2 para se sagrar campeão, para brigar pela liderança. Então isso faz muita diferença. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!